Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunir Costa. Eu sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás, fiz mestrado e doutorado em Física na Unicamp, fiz um pós-doutorado em Economia na FEA-USP e a teoria econômica quântica, o santo grau da economia, é o fruto desse pós-doutorado na FEA-USP. Foi sobre a supervisão do professor Gilberto Tadeu Lima. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo? Mostrar para vocês aqui como que a política econômica de Alan Greenspan, quando ele foi presidente do Banco Central americano, está casando fortemente com o que a teoria econômica quântica sustenta. Casou perfeitamente. O que é a teoria econômica quântica? A teoria econômica quântica provou para o mundo que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda. Que é a teoria econômica quântica, né? Que ela é micro e macroeconomia ao mesmo tempo. Então digita aqui no YouTube, Leverson Costa, que vai linkar uma série de vídeos eu explicando, provando isso daí. Porque a teoria econômica quântica é uma teoria empírica, exata, de altíssima precisão. Então veja, o que foi essa política econômica de Alan Greenspan lá naquele período? Alan Greenspan, ele liderou o Federal Reserve de 1987 a 2006, foi uma figura central na economia moderna, influenciando o mercado financeiro com suas decisões e declarações. Conhecido como maestro e oráculo, ele desafiou a tradição ao perceber que os ganhos de produtividade da era tecnológica permitiam um crescimento econômico sem pressões inflacionárias, optando por manter os juros baixos em vez de aumentá-los. Essa visão contrária ao consenso da época resultou em um desemprego em queda sem inflação. Então, o que a teoria econômica quântica ela sustenta? Ela sustenta que, na verdade, o problema da economia é desinflação alta, que significa inflação baixa. E, portanto, nesse ponto da economia, igual está aqui, ó, a teoria econômica quântica, tá vendo? Essa área aqui pintada é a desinflação, a curva é a inflação. Então, quanto menor é a inflação, maior é a desinflação. Então, essa pressão inflacionária, não existe pressão inflacionária, existe pressão desinflacionária. Então, quanto mais você aumenta a inflação, menor é a desinflação e menor é a pressão desinflacionária, que corresponde a uma pressão inflacionária alta. Então, na verdade, a economia funciona da melhor forma em alta inflação, que é baixa desinflação. E essa inflação é no máximo aqui, ó, 10, 11%, porque não tem mais essa área sobre a curva. Então, na verdade, como eles falam lá que a hiperinflação foi um dos motivos do nazismo, na verdade nunca existiu e não existe hiperinflação. Por quê? Porque aqui, ó, a inflação é de no máximo 11%, 10, 11%, porque a partir de 10, 11%, todos os pontos estão no mesmo plano, então existe uma colinearidade inflacionária, ou seja, uma inflação de 11% é a mesma coisa de uma inflação de 100%. Então, mas é o que a teoria econômica quântica está sustentando. Ela fala, ó, quanto mais você baixa a taxa de juro, você potencializa uma alta inflação, que é uma baixíssima desinflação. Isso significa desemprego em queda, estabilidade forte do preço, moeda valorizada, tudo de bom para a economia. Então, o que a gente observa são contradições conceituais. Uma hora ele fala uma coisa, depois o outro fala outra diferente. Então, existem contradições conceituais. Por que isso? Porque a economia está mal fundamentada. Então, na verdade, a teoria econômica quântica ela revela para o mundo corretamente os efeitos da moeda, fruto da ação humana em relação à economia, que é esse gráfico. Então, ela precisa.
Igual aqui no Brasil, o que nós temos no Brasil? Uma alta taxa de juros que é para baixar a inflação. Então isso acontece mesmo, a alta taxa de juros faz é baixar a inflação, mas os preços no Brasil oscilam muito fortemente por causa da desinflação alta correspondente à alta taxa de juros, que é baixa inflação. E aí por isso que os preços oscilam muito fortemente para cima, isso não favorece a produtividade, não favorece a inventividade, não favorece a criatividade e, portanto, não favorece a era tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, não favorece o desenvolvimento científico. Entendeu? Então, e isso é a forma correta. É por isso que o Brasil vai caminhar para viver a verdadeira era tecnológica, a verdadeira era industrial, a verdadeira era econômica, porque a teoria econômica quântica, ela revela corretamente quanto, por exemplo, entre duas inflação, quanto que o preço deve oscilar no máximo para cima em cada faixa espectral inflacionária, enfim. Então, por exemplo, você pega que a meta de inflação está no meio. Então, eles fazem a economia variar entre dois extremos. E a meta está aqui no meio. É justamente isso daqui. Basta você olhar para cá, ó. Basta você olhar aqui, ó. Vamos pegar entre 2 e 3 inflação, entre 2% de inflação e 3 de inflação, são os limites inferior e superior da inflação. E aqui no meio, vamos pegar aqui como que aqui no meio é a meta de inflação. Então você faz a economia variar entre dois extremos. Cara, é potência a teoria econômica quântica. A teoria de altíssima precisão. Então, na verdade, você vê como que a teoria econômica quântica está justificando a política econômica de Alan Greenspan e, ao mesmo tempo, a política econômica de Alan Greenspan, quando ele foi presidente do Federal Reserve, também está justificando o que a teoria econômica quântica está sustentando. Tá ligado? Ela sustenta também. Então, perfeito o negócio. Então, aqui no Brasil não tem inovação tecnológica, não tem produtividade, porque a nossa economia está posicionada no pior ponto da economia, onde a economia é menos eficiente. Então, a economia ela é eficiente em alta inflação, que é baixa desinflação, que é a estabilidade do preço e da moeda, tudo de bom para a economia, é o capitalismo industrial. Só que a nossa economia está justamente posicionada em baixa inflação, que é alta desinflação, que é alta taxa de juros. Então, não ajuda em nada a economia funcionar bem. Entendeu? Então isso vai provando por que existiu várias guerras no mundo. Por quê? Porque a economia estava mal fundamentada. Então um conhecimento mal fundamentado, ele gera contratempos, de sabores o tempo todo, em qualquer área do conhecimento, em qualquer área do saber. Um sistema que não está funcionando bem, ele gera contratempos. Você tenta acertar os parâmetros, você ajusta um parâmetro, aí o outro piora lá e você vai ajustando, não é? Isso mesmo, meu cara. Então, o mais bonito é isso, saber que a teoria econômica quântica justificou a política econômica de Alan Greenspan, quando ele foi presidente do Federal Reserve, no período de 1987 a 2006, mas também Alan Greenspan, a política econômica de Alan Greenspan também justificou a teoria econômica quântica. E para finalizar, eu publiquei esse artigo aqui em 2009 a pedido da Fiesp, lá na época do Paulo Scaff. Eu cito o Alan Greenspan aqui, ó. Daqui está publicado na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu cito. Escrevi aqui: certa vez o ex-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Alan Greenspan, declarou que os avanços tecnológicos dos últimos anos permitiram à indústria norte-americana operarem com melhor produtividade, contribuindo para uma maior prosperidade já experimentada pelo mundo. Greenspan fazia referência direta ao compartilhamento do conhecimento produzido nas universidades com aquele desenvolvido no dia a dia das empresas como um dos fatores essenciais ao crescimento industrial dos países desenvolvidos. Então é justamente isso. Olha o título aí, ó. Parceria entre universidade e empresa devem ser melhores exploradas. Isso daqui na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, lá da Rede Globo. Tá vendo? Então nós temos todo o arcabouço, uma teoria científica, a teoria econômica quântica, que baliza corretamente toda a economia, tudo isso daí. Porque a economia é a ação humana, tá, cara? É a teoria da ação humana. Então,
ela é macro e microeconômica. Então baliza corretamente todo o processo econômico, em todos os pontos, né, cara? Então, na verdade, o sistema bancário, ele gosta que a economia funcione na pior posição econômica. Então, banqueiros não significa a prosperidade. O sistema bancário não é sinônimo de prosperidade. Não é. A teoria econômica quântica prova isso com muita potência. Justamente isso. Obrigado.